Galera, continuando a nossa aula, a gente sai do período da marcha forçada, que vai de 74 até 79, e entra na década de 1980. A década de 1980 é conhecida como a década perdida, não só no Brasil, como em grande parte da América Latina. Só toma cuidado com uma coisa. Essa expressão década perdida, ela é perdida em que sentido? É uma década perdida economicamente. Porque se a gente pensar na década perdida, a gente não pode falar de maneira alguma que é uma década perdida politicamente ou socialmente. Por que eu não posso falar isso? Porque eu tenho a nossa Constituição Federal de 88, que vem da década de 80, eu tenho a reabertura e a transição democrática brasileira, que vem dos anos 80, eu tenho a rearticulação e a ascensão de diversos partidos políticos, que vem da década de 80 também. Eu tenho movimentos culturais fortíssimos no país, a cena do punk rock nacional, por exemplo. Então não dá para falar que é uma década perdida num sentido amplo. Quando a gente fala em década perdida, é década perdida no sentido econômico. E por que ela é uma década perdida no sentido econômico? Na marcha forçada, a gente já tem um processo de desaceleração econômica. Você sai do milagre econômico brasileiro de 68 a 73, vem o segundo PND da marcha forçada, o Estado tenta retomar o crescimento, mas esse crescimento não é retomado nas taxas de 2 dígitos do milagre, e esse crescimento também é interrompido com o segundo choque do petróleo em 79. O reflexo disso nos anos 80 é um neologismo que alguns economistas usam para falar da estagflação. Que neologismo é esse? Estagflação é uma palavra que a gente vai direcionar para 2 aspectos: estagnação econômica e também a hiperinflação. A estagnação econômica ela vem como um reflexo do processo de desaceleração, que vem desde a marcha forçada. E esse processo inflacionário, cuidado com o que eu vou falar agora. Hiperinflação para a nossa geração é você pensar uma inflação a 6, 7, 8%, quando está a 2 dígitos, a gente pensa em 11, 12% de inflação. Quando eu falo em hiperinflação, que é o que a gente vai ter no fim da ditadura militar e principalmente a partir do governo de José Sarney em 85, é uma inflação acumulada de mais de 200% ao ano. É uma inflação que ao fim do governo Sarney, se a gente pegar a taxa acumulada, vai passar de 1000%. É uma inflação diária de 2 dígitos. É isso que eu estou chamando de hiperinflação. Então a gente não pode comparar o contexto inflacionário atual com o que a gente tem de contexto inflacionário no início dos anos 80. Mas, Felipe, como é que a gente chega numa inflação dessa? Vamos lá. Primeira coisa, essa estagnação econômica ela está muito associada à elevação da taxa de juros. Lembra do que eu te falei? Você já não tinha mais o apoio geopolítico dos Estados Unidos no fim dos anos 70 que se tinha no início da ditadura militar no Brasil. Você já tem um segundo choque de petróleo na mesma década. O primeiro em 73, que é o fim do milagre, o segundo em 79, que é o fim da marcha forçada. Isso vai aumentar por parte do Estado o gasto público. Por que vai aumentar o gasto público? Porque o intervencionismo do Estado chega ao ponto de ter processo de estatização. Então, se eu tenho um processo de estatização, se o Estado compra uma empresa privada e passa para o poder público, isso tem um gasto alto. Então, eu estou emitindo muita moeda, eu estou gerando muita infraestrutura, eu estou tendo um gasto maior, gerando, por exemplo, o desenvolvimento de um parque produtivo. Então, esse gasto público, somado à elevação dos juros internacionais, gera um processo tanto de estagnação econômica quanto de hiperinflação. E essa hiperinflação, gente, ela está muito ligada também ao processo de desvalorização monetária. Aqui toma cuidado, não é só uma inflação, só entre aspas, associada ao aumento do gasto público e à redução dos empréstimos por aumento dos juros. Eu tenho uma estratégia econômica do governo brasileiro nos anos 80 de desvalorizar a moeda. Ué, Felipe, mas o Japão não fez isso com o iene, no milagre econômico japonês? A China não faz isso com a moeda dela? Diversos países não jogam um câmbio para baixo para o produto ficar barato? E aí, se esse produto fica barato, você aumenta o poder de compra do mercado consumidor externo? Ok.
só que a moeda brasileira desvalorizou para ficar barata. Felipe, não entendi ainda. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho o euro hoje a mais de R$5. Eu tenho o dólar que está variando de 4 para 5 reais, mais ou menos isso que a gente tem no câmbio atual. Claro que se R$1 vale 5 dólares, quem tem o poder de compra em dólar, o dinheiro vai render muito mais dentro do Brasil. Claro que o produto brasileiro ele vai ficar mais barato. Como um produto importado da Europa que tem um câmbio em euro, ele vai ficar mais caro para a gente comprar. Ok, só que isso não resolveu o problema da economia brasileira. Porque não adianta você ter uma política de desvalorização monetária se essa desvalorização monetária não gera uma reestruturação da nossa tecnologia. O produto brasileiro, desde o final da década de 70, é um produto defasado tecnologicamente. Então, se o produto é barato, mas o produto é ruim, se o produto é barato, mas a gente não tem a técnica, a tecnologia suficiente para exportar um produto de qualidade ou em grande volume, isso não resolve o déficit comercial brasileiro. Se isso não resolve o déficit comercial brasileiro, eu gero um processo de hiperinflação, porque tem muito dinheiro público sendo jogado na economia desde o desenvolvimentismo brasileiro. Eu ainda gero uma política de desvalorização da moeda com juros internacionais altos, onde eu tenho que pagar muita dívida externa. Gente, essa conta não tem como fechar. Se a dívida externa está aumentando, porque os juros internacionais aumentaram. Eu tenho uma política de desvalorizar a moeda de um produto que tecnologicamente é ruim. O Collor, que a gente vai ver daqui a pouco, vai falar que o carro nacional era uma carroça, por exemplo, que o Brasil não tinha indústria de ponta. Somado a isso, eu tenho uma política de arroxo salarial que vem desde o milagre econômico, eu não tenho nem mercado interno nem mercado externo. Na época do governo Sarney, chegou-se ao ponto, ao cúmulo do governo federal, pedir para a população fiscalizar o aumento abusivo de preço. Isso ficou conhecido pela população e pela imprensa como os fiscais do Sarney, que você ia no mercado, na época você não tinha tanto saco de arroz, você tinha uma grande bacia que você pegava uma caneca de arroz, jogava o arroz e ia pesar. Do momento que eu pego o arroz, entro na fila, a mercadoria já variou. Quando eu vou passar no caixa, chegava um cara com uma maquininha do código de barra e mudava o preço da mercadoria. Isso eu estou falando do período que eu estou dentro do mercado, em 3 etapas. Escolher um produto, entrar na fila e chegar no caixa para pagar. De repente, um funcionário do mercado ia lá e mudava o preço. Então, o Sarney falou para a população fiscalizar. Claro que isso virou piada, porque não tem como a população fazer essa fiscalização, e daí vem o termo fiscais do Sarney, para vocês terem noção do que é uma hiperinflação. E aí o governo brasileiro tenta, de maneira ortodoxa, muito tradicional, paliativa, mudar a moeda. Como é que eu vou mudar a moeda, Felipe? Eu vou fazer o plano cruzado, eu vou criar uma nova moeda no Brasil que vai ser o cruzado, nessa política de desvalorização monetária. Aí eu vou cortar os zeros da moeda. Se não resolver o problema, a gente já viu por quê. Por causa da nossa defasagem tecnológica. E aí o governo tenta controlar a inflação de uma maneira muito ortodoxa. Felipe, o que é essa maneira ortodoxa? Congelando o preço e congelando o salário. Quando o governo tenta congelar preço e congelar salário, isso também não tem como dar certo. Por que isso nunca vai dar certo? Vamos lá. Se eu estou congelando o salário, eu estou inibindo o meu mercado consumidor interno. Porque se o seu salário está sendo muito arrochado, ele está congelado, eu não estou estimulando a expansão do mercado consumidor. Eu não tenho uma população com poder de compra para movimentar a minha economia, fazer a minha economia girar. Porque se eu tenho um aumento do consumo, eu tenho um aumento da produção. Se eu tenho um aumento da produção e eu tenho mais consumo, eu gero mais emprego. Se eu gero mais emprego, a população que eu empreguei também vai ser uma população que vai consumir mais. Essa é uma lógica de ampliar o mercado consumidor interno. Só que isso não vai dar certo. Por que isso não vai dar certo? Porque além de congelar o preço, a ideia do governo era: eu estou congelando o salário e estou congelando o preço. Então, da mesma forma que eu congelo o salário, o preço está congelado também. Meu amiguinho, como é que você vai congelar preço se o Brasil e nenhum país do mundo consegue ter uma cadeia produtiva
100% interna. Você congela o preço, mas esse é um congelamento artificial, porque enquanto o governo está congelando o preço, primeiro, como é que você vai fiscalizar um Brasil de dimensões continentais? Como é que você vai garantir que os pequenos empresários ou que todas as empresas estão fazendo congelamento de preço? Segundo, pega o exemplo do petróleo que a gente viu. Se o petróleo vai ter uma flutuação, como é que eu vou congelar o preço interno se eu demando de um petróleo que eu preciso importar? Se eu demando de matéria-prima que vem de fora? Se eu demando tecnologia que vem de fora? Se eu demando de máquina, bem de capital que vem de fora? Não dá certo uma política dessa de congelamento de preço. Então o preço, obviamente, ele não vai ser congelado e o salário vai arrochar ainda mais. Então o que a gente tem nos anos 80 é esse contexto de década perdida. Vamos resumir o que a gente viu até aqui. A gente viu de 68 a 73 o milagre econômico brasileiro, o primeiro PND, o início das obras faraônicas e o crescimento artificial. Depois a gente viu o fim desse milagre associado à crise do petróleo e o reflexo que foi o aumento da desigualdade social no Brasil. Em 74, o governo que já era intervencionista, ele aumenta ainda mais a intervenção do Estado na economia. Vem a marcha forçada de 74 a 79 e o segundo PND. Esse segundo PND implementa mais infraestrutura, diversifica o parque produtivo nacional e, principalmente, investe na diversificação das fontes de energia. Porque se o petróleo está caro, eu não posso depender só de petróleo. Então, ou eu tenho um jeito de explorar o meu petróleo internamente, que é a exploração offshore, ou eu vou diversificando essa matriz energética. Começa a investir em álcool, energia hidrelétrica, começa a projetar a tecnologia nuclear no Brasil, as usinas de Angra 1 e Angra 2, e a gente viu que isso não vai dar certo, porque em 79 eu tenho um novo choque do petróleo. A gente vem nos anos 80 o contexto de estagflação. Passado esse contexto de estagflação, a gente entra nos anos 90. Só que os anos 90, gente, eu vou romper com esse modelo de intervencionismo estatal. Eu vou romper por quê? Porque o reflexo da década perdida é a constatação de que a economia brasileira tem um déficit público muito grande. E aí, quando eu faço essa contestação, eu faço a transição dos anos 80 para os anos 90, saio do intervencionismo estatal, abandono essa ideia de nacional desenvolvimentismo e entro numa década neoliberal. Beleza? Isso aqui é mais ou menos uma sistematização econômica dos anos 80. Lembra que eu falei que a década foi perdida economicamente, mas não necessariamente politicamente? Por que eu falei isso? Porque em 88 eu tenho a Constituição Federal Brasileira, que é chamada de Constituição Cidadã. A nossa Constituição Federal, eu dou um exemplo para os alunos, que é uma opinião muito pessoal minha. Eu digo que a Constituição de 88 ela é uma Constituição anacrônica. Por que ela é uma Constituição anacrônica? Porque no fim da década perdida, eu crio uma Constituição Federal que é uma Constituição cidadã. Ela tem uma inspiração social-democrata, de direitos públicos universais. Direito à água, à moradia, à segurança, à habitação, à saúde, à educação e por aí vai. Só que essa Constituição, ela 2 anos depois, entra numa era neoliberal, onde eu vou tentar diminuir, eu vou tentar, entre aspas, enxugar a participação do Estado na economia via política social. Então, o que eu tenho, na verdade, é uma redução da participação do Estado na economia. Ah, Felipe, mas o Estado já não estava perdendo força nos anos 80? Estava, mas você ainda tinha alguns projetos militares, como o projeto Calha Norte, que visava botar uma infraestrutura militar imensa na fronteira da Amazônia. Olha a geopolítica da Amazônia aí. Então, por mais que o Estado tivesse deficitário nos anos 80, você ainda tinha uma herança da ditadura militar de pensar a integração da Amazônia e a vigilância das fronteiras amazônicas, que foi o grande projeto geopolítico dos anos 80. Nos anos 90, a grande preocupação no início da década de 90 era reduzir a participação do Estado na economia. Então, quando a gente pensa em redução da participação do Estado na economia, a gente está falando de uma linha, de uma doutrina econômica, que é uma doutrina neoliberal.
Cuidado com uma coisa, vocês confundem muito neoliberalismo com o liberalismo clássico. Qual é a diferença do neoliberalismo para o liberalismo clássico? O liberalismo clássico, ele também previa a lei da oferta e da procura, a metáfora do Adam Smith da mão invisível do mercado, a capacidade do mercado se autorregular, a redução do papel do Estado na regulação da economia. Só que no neoliberalismo, gente, eu tenho uma mudança que é fundamental. Eu diminuo a participação do Estado na economia, mas o Estado vai exercer uma regulação no mercado consumidor a partir das agências reguladoras. Vou dar um exemplo mais claro disso. Vem o governo Collor e com o governo Collor o discurso nacional era de modernização. O governo Collor começa em 1990. Lembra do carro brasileiro, que era uma carroça? Então ele vai tentar modernizar a economia brasileira. Como é que ele vai tentar modernizar essa economia? Iniciando um processo de privatização, reduzindo o investimento do Estado em política social e principalmente gerando uma abertura econômica brasileira. O que é a abertura econômica brasileira? Eu vou acabar com barreira alfandegária, eu vou acabar com essas taxas alfandegárias no Brasil e com isso eu vou inundar a economia brasileira de produto externo. Então essa modernização, ela não vem de um projeto nacional de industrialização, é uma política neoliberal de abertura econômica para tentar baratear o produto externo e com isso você ter um produto de maior tecnologia no Brasil. E o que é desenvolvimento interno? O Collor vai começar um processo de privatização. Ele vai pegar as telecomunicações e vai privatizar. Até o início da década de 90, gente, você tinha muito orelhão público. Por que você tinha tanto orelhão? Que hoje a gente ainda vê um ou outro na rua. Porque linha de telefone era caro. Quem tinha telefone em casa tinha que alugar uma linha de telefone e quem comprava a linha de telefone era rico. As pessoas compravam um cartão telefone com uma ficha para fazer ligação, porque o nosso setor de telecomunicações era muito defasado. Você sabia que a pessoa era rica se ela fosse proprietária de uma linha de telefone. Não é celular, não. Olha o que eu estou falando. Hoje é banal. Qualquer pessoa tem um aparelho celular. Qualquer pessoa, se quiser, tem um telefone fixo em casa. Nos anos 80 não era assim. Nos anos 70 não era assim. Então o Collor privatiza o setor de telecomunicações, barateia o acesso a essa tecnologia, só que é aí que vem a abertura econômica. Quando ele privatiza, não é o capital nacional que vai comprar, é o capital externo que vai investir nas telecomunicações no Brasil. Tá, Felipe, então qual é a diferença do liberalismo clássico? Junto da privatização das telecomunicações, você tem, por exemplo, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então você tem uma agência reguladora, e isso vale para vários setores da economia, que vai regulamentar esse serviço privado. Ah, eu tenho uma empresa de telefonia que me fez uma cobrança indevida, minha internet está ruim, meu 4G não está funcionando, eu quero mudar o plano da minha operadora, minha TV a cabo está com uma imagem ruim. Eu vou ligar para a empresa. Se essa empresa não resolver o meu problema, eu ligo para a Anatel, porque a Anatel é uma agência reguladora do governo federal que vai tentar regular a economia. Não regular o preço, aonde o cara tem que investir. Ela vai, na verdade, tentar regular a qualidade da prestação de serviço. É isso que a Anatel vai tentar fazer e que outras agências fazem. Por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tranquilo? Galera, quando a gente pensa em neoliberalismo, cuidado, eu estou falando de uma política neoliberal de privatização, redução de gasto público, desregulamentação financeira, abertura econômica, mas eu não estou falando de Estado mínimo. Essa ideia de Estado mínimo, ela é muito traiçoeira, ela é muito perigosa. Por que ela é muito perigosa? Porque eu tendo a achar que o Estado mínimo é um Estado mínimo em todos os setores sociais. Não é. O Estado é mínimo na economia. E se ele é mínimo, ele existe. Se ele é mínimo e ele existe, o que você está me falando, Felipe? Vamos lá. Quando eu tenho um momento de crise, quem é que vai injetar dinheiro na economia? É o Estado. Mesmo no momento de liberalização da economia, quem é que emite moeda? É o Estado. Quem é que define juros? É o Estado. Quem é que regula o câmbio?
o valor da moeda nacional em relação ao dólar ou a uma moeda estrangeira? É o Estado. Quem é que realiza grandes obras de infraestrutura? É o Estado. Quem é que regulamenta o serviço prestado? É o Estado. Quem é que vai regulamentar, por exemplo, a concessão de um determinado serviço de uma empresa de ônibus? O Estado também. Tranquilo? Então, o governo Collor, ele inicia esse processo de inserção competitiva da economia brasileira na globalização, e esse processo de inserção competitiva, ele vem acompanhado de políticas neoliberais, mas isso não resolve o problema da inflação. Aí, mais uma vez, a gente tem uma política ortodoxa de tentativa de controle da inflação. No governo Sarney, eu tenho o plano cruzado para tentar congelar preço e salário. No governo Collor, eu tenho o plano Collor, que vai de 90 a 92. O que o senhor Fernando Collor de Mello anunciou? O confisco da poupança. Quem tinha um determinado valor de cruzeiros, que era a moeda do Collor, na poupança, teria a poupança confiscada. Muita gente faz confusão com isso. Ah, então o Collor foi impeachmentado por causa disso, né? O governo Collor, na verdade, ele sofreu impeachment porque ele roubou o dinheiro da poupança. Não, o Collor sofreu um processo de impeachment por denúncias de corrupção, por escândalos de corrupção, que inclusive o irmão dele faz denúncia, e aí você tem a abertura de um processo de impeachment que não se consuma. Porque o Collor, malandramente, ele não é impeachmentado. Ele vê a crise política e ele renuncia. Porque quando ele renuncia, ele não se torna inelegível. Tanto que o Collor volta anos depois e vira senador pelo estado de Alagoas, que é o estado de origem dele. O que, na verdade, você tem aqui no plano Collor não é um escândalo de corrupção. No caso do plano Collor, você tem uma política de confisco da poupança para tentar controlar a inflação. Tá, e o que isso tem a ver, Felipe? O que o cara que tem dinheiro na poupança tem a ver com a inflação brasileira? Porque o raciocínio do governo era, se as pessoas não podem mais tirar dinheiro da poupança, se o dinheiro da poupança está retido, esse cara não pode pegar esse dinheiro e injetar mais moeda no mercado. Porque se eu tenho mais dinheiro circulando, a moeda desvaloriza e a inflação aumenta. Claro que isso vai gerar uma pressão social imensa. Claro que isso por si só não vai resolver o problema da inflação, que é um problema estrutural do governo brasileiro, desde a ditadura militar no mínimo, e aí com isso você tem uma crise política associada à corrupção e o processo de impeachment do Collor. Quem assume no lugar do Collor em 93? Itamar Franco. E aí o Itamar Franco começa a montar uma grande equipe econômica para tentar resolver de fato o problema da inflação. Em 94, essa equipe econômica lança o Plano Real. Quem era o ministro da Fazenda na época? Quem ficou conhecido como mentor do Plano Real? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso esse, que com o sucesso do Plano Real, é eleito presidente da República em 1994. E aí ele governa o Brasil de 95 a 2002. Só que o FHC, que é responsável pelo Plano Real, ele gera no Plano Real o controle inflacionário no Brasil. Por isso ele consegue ser eleito e reeleito. Porque a gente transmuta para o FHC a imagem de um ministro da Fazenda que elaborou o Plano Real e conseguiu resolver um problema de hiperinflação que vem desde o fim da marcha forçada, pega a década de 80 e o início dos anos 90. Quem estabiliza a inflação no Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. E olha o que é estabilizar a inflação. É você sair de uma hiperinflação para uma inflação de 17%. Gente, você pensar hoje uma inflação de 17% é muita coisa. Mas quando você tem uma inflação acumulada anual de mais de 230% ao ano, como é o caso da década perdida, isso é muita coisa. E como é que ele faz isso, Felipe? Ele faz isso a partir de um remédio amargo. O que é o remédio amargo? Ele pega esse programa neoliberal do Collor e radicaliza. Você privatiza a CSN, privatiza a Vale, que hoje em dia é uma empresa privada também, você abre capital da Petrobras, você vai implementando um pacote de privatização imenso, você gera um arroxo salarial, você reduz o gasto do Estado em política pública, você reduz o gasto do Estado em infraestrutura. Então, na verdade, eu tenho um remédio amargo, por quê?
Porque esse remédio amargo é a venda dos ativos públicos, das empresas públicas do Estado, e ao mesmo tempo eu tenho uma política de enxugamento de qualquer tipo de política social por parte do governo. Aí, quando ele consegue enxugar essa economia e abrir mais a economia brasileira, eu vou reduzindo o déficit e vou reduzindo também o problema da inflação. Na hora de lançar a moeda, antes de lançar o real, ele lança uma moeda artificial que é o RV, que era a unidade real de valor, que era para começar a controlar a inflação no mercado e só lançar uma moeda nova com a economia estabilizada. Isso foi inteligente, porque o que adianta eu mudar do cruzado, depois eu tenho cruzado novo, depois eu tenho cruzeiro se eu não resolvo a inflação? Eu vou lançar uma moeda artificial, então o FHC, ele enxuga o papel do Estado, começa a controlar a inflação, lança uma moeda artificial para começar a circular de uma maneira geral no caixa, para circular nos bancos, para começar a fazer a transação de uma moeda para outra, e aí quando ele controla a inflação é que ele lança o real de fato. Então você tem um aprofundamento das políticas neoliberais a partir do Plano Real e do governo FHC. Esse modelo se esgota porque ele gera desigualdade social, ele gera desemprego, ele gera críticas ao processo de privatização, críticas à redução da participação social do Estado na economia, e com isso, de 2003 a 2010, a gente tem a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, nessa era Lula, que alguns autores vão chamar de lulismo, a gente tem uma volta a políticas desenvolvimentistas e a gente tem uma volta à expansão do mercado consumidor interno. Por que isso acontece? O governo Lula, gente, ele está inserido num contexto de crescimento econômico internacional. O mercado externo demandava muito produto primário, muita commodity, muito produto do setor primário que tem valor de mercado. Então o Brasil aumenta as exportações de commodity, petróleo, minério de ferro, gás natural, soja, cana, laranja, carne. A gente vai exportando o produto primário. A economia brasileira cresce ancorada numa inflação que já está controlada. Quando a economia cresce numa inflação controlada, com uma demanda externa de commodity muito grande, o governo usa esse crescimento econômico para olhar para o mercado interno e para desenvolver a infraestrutura do Brasil. Aí o que o governo Lula faz? Crédito. Libera muito crédito, joga muito dinheiro em circulação no mercado. Com mais crédito tem mais consumo, com mais consumo, mais geração de emprego. Se eu tenho mais geração de emprego, eu tenho mais crescimento econômico. Então o governo Lula, na verdade, ele pega esse crescimento econômico para jogar dinheiro na economia, aumentar o que a gente chama de liquidez do mercado, muito crédito, muito poder de compra da população, para garantir um crescimento econômico. Mas cuidado, o governo Lula, ao mesmo tempo que ele volta com política de mercado interno, eu não posso falar num governo necessariamente social-democrata no Brasil, porque ao mesmo tempo que o governo Lula aumenta o mercado consumidor interno, o governo Lula ele não muda a estrutura do sistema financeiro, ele não reverte políticas de privatização. O que ele faz, na verdade, é criar um novo mercado consumidor interno, que na época ficou conhecido como nova classe média. Ele pega a população miserável e tenta dar dignidade a partir de política social compensatória, que é o Bolsa Família que existe até hoje. Então ele aumenta, na verdade, a participação do Estado em políticas sociais para tirar parte da população da miséria e para pegar uma parcela de população pobre e colocar numa classe média baixa. Aí vem o fenômeno da nova classe média, que é o aumento da venda de automóvel no Brasil, o aumento dos feirões imobiliários para financiamento de apartamento, compra de eletrodoméstico, a população viajando. Então o que a gente tem, na verdade, é um salto do mercado consumidor interno. Por isso que alguns autores falam no reformismo fraco. Você não teve um governo de bandeira de reforma agrária, como foi o governo de João Goulart, e você também não teve nenhum tipo de política que ataque o interesse da burguesia nacional. Daí a gente falar numa política de pacto de classe. Então isso foi o governo Lula. Para fechar a nossa aula, um exemplo claro, com a crise econômica internacional de 2008, o que o governo Lula fez? Reduziu o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, tira a carga tributária para estimular o consumo.
Porque se o governo tira um tributo nacional do automóvel, essa nova classe média, que tem um grande mercado consumidor interno, ela vai comprar mais carro. Daí o Lula ter falado na época que a crise de 2008 seria uma marolinha. Por que seria uma marolinha? Porque, na verdade, ele está incentivando o mercado consumidor interno. Então, você não tem um governo que vai fazer grandes reformas estruturais de base. Reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, reforma dos meios de comunicação. Você tem um governo que pega um contexto forte de crescimento internacional, associado a uma estabilidade da moeda, e aí você tem, de fato, uma política inteligente de privilegiar o mercado interno. No âmbito externo, a gente tem uma política que vai se diferenciar dos governos neoliberais. Aí você tem uma política mais à esquerda, de fato. Uma política de construção do Mercosul, uma política mais voltada para a China, para o Irã, para a Rússia, para os BRICS, uma política mais voltada para a política latino-americana, investimentos externos em outros países, como o Equador, como a Bolívia, aproximação diplomática com países da periferia do capitalismo, investimentos brasileiros na África. Então, na política externa, você tem uma aproximação maior do governo Lula com o que os analistas chamam de onda rosa. Não chegou a ser uma onda vermelha, porque não foram governos tão à esquerda, mas foram governos mais à esquerda do que os governos neoliberais que se tinham nos anos 90. Tranquilo, galera? Então é isso. Um abraço.